A paz do Senhor para a sua vida. Boa tarde. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para abençoar você, para edificar a sua vida. Mas eu tenho algo a dizer para você que provavelmente você também tem refletido e que é de suma importância atentarmos para esse detalhe. Por que é que, apesar de a pregação do Evangelho ser tão divulgada no mundo, inclusive aqui no Brasil, o alcance da mensagem bíblica é tão vasto, extenso, porque a qualidade de vida das pessoas não melhoram? Eu falo de caráter, de postura, de reputação, inclusive da massa evangélica, de nós cristãos, porque percebemos que o aumento teológico, ele hoje é incomparável no sentido de compararmos com alguns dias atrás. Por que então a nossa qualidade de vida espiritual não está melhorando? Com tantos pregadores, tem pessoas que nem participam mais de cultos nas congregações, porque tem pregação na TV, uma boa parte da igreja, dos irmãos, tem TV fechada, canal fechado, programas 24 horas evangélico, acesso à Bíblia, estudo, a pesquisa. Por que a nossa vida, então, está cada dia mais negativada? Espiritualmente, moralmente. Por que dizer que é evangélico no nosso Brasil hoje está se tornando vergonhoso? Não por causa da perseguição relacionado à nossa fé, mas relacionado à nossa conduta, que é contrária à palavra de Deus. Por que ser tanta pregação, tanta acesso às mensagens bíblicas? A questão é: será que estamos pregando mesmo o Evangelho bíblico? Será que é a Bíblia que nós estamos pregando? De um tempo para cá, eu comecei a notar que, na verdade, muitas mensagens que nós ouvimos, não importa os congressos, não importa o nível de auditório, muitas coisas que estão sendo pregadas não é bíblica. Eu não estou dizendo de heresia. Estamos pregando mais a nossa história do que a história de Jesus. Estamos pregando mais a nossa experiência pessoal do que o testemunho do Evangelho. Ao invés de transmitirmos a mensagem que Jesus disse para ensinar, para falar tudo o que ele tinha ensinado, como Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 28 e o versículo 20, nós pregamos mais o nosso Evangelho. Nós pregamos mais o que nós pensamos sobre o Evangelho. Estamos pregando mais a nossa maneira de pensar, de condutas ministeriais, pessoais. O Evangelho está recheado de pensamentos filosóficos, de informações. Os pregadores parecem mais repórteres investigativos ou repórter em outras áreas de descobrimentos de coisas e que quer informar. O nosso Evangelho é mais informativo do que instrutivo. Nós precisamos fazer diferença, mas não como um cristão assembleano, presbiteriano, da Quadrangular, da Cristã do Brasil, da Igreja Batista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos defendendo mais o nosso ponto de vista relacionado ao sistema religioso que nós pertencemos. Eu prego o que prego por causa da igreja que eu pertenço. Não. Eu devo pregar por causa da palavra. Ela deve ser autoridade na igreja, autoridade no ministério, autoridade na minha vida.
Eu devo pregar a cura não porque eu fui curado, porque esse testemunho de cura pode ser que algumas religiões também transmitem. Eu devo pregar a cura porque a Bíblia diz que ela existe. Independente se ela acontece comigo ou não, não é meu pensamento individual, minha experiência particular, que vai autenticar a mensagem bíblica. Ela é autoridade por si mesmo, por si mesma. Então eu não preciso pregar sobre batismo do Espírito Santo porque eu fui batizado. Isso pode reforçar a ideia para alguém que me ouve, mas eu preciso pregar porque a Bíblia diz que existe batismo no Espírito Santo. Eu tenho que pregar que Deus existe não por causa da experiência que eu tenho com Ele. Eu preciso pregar que Deus existe porque eu tenho a autoridade que diz sobre isso, a palavra. A minha experiência é apenas viver aquilo que a Bíblia diz. A minha experiência não serve para confirmar se é verdade ou não o que a Bíblia diz, porque a minha experiência serve para mim e nem sempre serve para as demais pessoas. O que nós estamos pregando muitas vezes é um combate, um combate sem fim, de igreja contra igreja, sistemas ministeriais contra outro sistema. Um bate, outro rebate. O pentecostal contra o neopentecostal, contra o que não são pentecostal e nem neopentecostal. Jesus nos disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de salvação aos pecadores, mensagens que vêm de Deus. Este Evangelho, ele não deve sofrer a influência do sistema ministerial que eu pertenço. Esse Evangelho deve ser a expressão de Deus que está nas Sagradas Escrituras, a autoridade máxima que nós temos. Pregue a Bíblia, meu irmão. Pregue a palavra. Você pode contar testemunho, você pode dizer o que Deus disse para você, o que Deus realizou em você, mas lembre bem, o Evangelho é muito mais do que um testemunho pessoal. O Evangelho é o testemunho de Jesus. O que ele fez na cruz, o que ele realizou através da sua morte, o que ele nos proporciona através da mensagem registrada nas Sagradas Escrituras. E não podemos nos perder debaixo das camuflagens religiosas, da exposição ministerial, querendo confirmar que é verdade pelas minhas experiências particulares. A Bíblia por si mesmo é suficiente para convencer o pecador, porque quando eu transmito a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Existe uma influência maior por detrás quando eu prego a Bíblia. Que influência é essa? A presença do Espírito de Deus, que é Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, usando os meus lábios. E essa palavra que parece ser comum às vezes para quem ouve, ela tem o poder de mudar a vida do ser humano, como você que está me vendo agora, provavelmente teve a vida transformada. E Deus não escolheu quem eu vou usar para salvar, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, porque é a palavra dEle que tem poder, pelo poder do Espírito, realizando na vida das pessoas o grande milagre, o milagre de salvação. Nós somos um exército de cristãos no nosso Brasil, por exemplo, uma porcentagem enorme de pessoas crentes. Mas, ao invés de pregar o Evangelho, nós estamos pregando indiretas, brigas, porfias, pelejas, emulações, invejas. Usamos a Bíblia como pretexto, mas muitas vezes estamos pregando a nossa palavra e não a palavra de Deus. Estamos pregando a nossa vida e não a vida de Cristo. E por isso muita gente vem por causa de um evangelho que não é o de Cristo, parece ser transformada, mas apenas sofreu uma lavagem cerebral ou religiosa e no outro dia já não tem mais firmeza para continuar em Cristo, porque ela foi fundamentada sobre o nosso próprio evangelho. Precisamos mudar essa história. Vamos pregar a Bíblia quando pegar o microfone ou numa praça pública, em algum lugar, em uma casa, pregadores,
pastores, não importa o ministério, nós precisamos pregar a Bíblia e não ficar combatendo contra alguém que é contra nós, nos justificando porque alguém pensa mal de nós. Vamos buscar o caráter de Cristo, vamos cuidar da nossa reputação, mas lembre-se, mesmo que você seja perfeito, alguém vai encontrar defeito sobre você. Ande com caráter transformado, Deus cuidará da sua reputação, transmita a verdade de Deus se você foi autorizado, chamado, vocacionado para isso. Mas pregue o Evangelho de Jesus. Perdemos tanto tempo para combater contra os nossos irmãos, contra o pastor tal, o que adulterou, o que fornicou, o que matou, o que roubou, o que criticou. Nós defendemos mais a nossa história, a nossa vida. Precisamos transmitir o Evangelho. Vidas entram nos templos para ouvir a palavra de Deus e não a nossa. As pessoas, quando entram na igreja para assistir, elas têm uma sensação que nós cristãos vivemos em contenda o tempo todo. É o pregador que começa a falar assim: eu não sei se você vai gostar do que eu vou dizer, mas você gostando ou não gostando, eu vou dizer assim mesmo. Está pregando a sua palavra e não a de Deus. Eu não preciso lavar roupa suja, não preciso desabafar, eu não preciso maltratar, eu não preciso me defender, eu não preciso viver me desculpando. Se Jesus me justifica, quem é que vai me condenar? Se Deus é ao meu favor, quem é contra mim, quem é contra você? É preciso nós levantarmos a nossa cabeça, a bandeira não da Assembleia, nem da Deus Amor, nem da Batista, nem da Presbiteriana, nem do Quadrangular. Precisamos levantar a bandeira do Evangelho, porque muitas mãos estão sendo levantadas com a bandeira da igreja onde pertence. Você não precisa ser denominacional, você precisa ser cristão, seguidor de Cristo. E aí você serve em alguma igreja, no sentido de placa, de constituição religiosa. Precisamos ser mais um organismo vivo, fazer parte do corpo de Cristo. Às vezes somos membros de uma igreja individual e não da igreja de Jesus. Onde nós vamos parar com tanta briga? É porque aquele ali fala línguas estranhas, eu sou contra. Eu sou congrego numa igreja onde fala línguas estranhas. Eu gosto de igreja barulhenta, outro diz eu não gosto. Mas isso não é para ser levado para púlpito de igreja. Porque Jesus não mandou pregar línguas estranhas. Jesus não mandou pregar contra línguas estranhas. Isso é uma consequência da sua fé. Jesus não mandou a gente pregar contra o outro. Você pode pregar contra as heresias, contra os ensinamentos, contra o pecado, e não contra as pessoas, e não contra sistemas ministeriais. Quem é que está com a verdade? Nem eu nem você. Quem está com a verdade é Jesus. E ele transmite as suas verdades usando você como um canal, falando as sagradas letras, a Bíblia. Vamos pregar a Bíblia? Vamos pregar a palavra? É uma vergonha o que a gente vê nas redes sociais. Pessoas combatendo contra outra o tempo todo. Não é nem contra o pecado que elas estão combatendo contra outra. Você percebe ira, raiva, cólera, inveja, disputa de grandeza, outros com a falsa humildade, que diz eu sou pequeno. Na verdade, você quer receber aplauso. Você percebe quando uma pessoa é exaltada com a síndrome de humildade inexistente, ela começa a dizer, eu sou o menorzinho da casa de Jessé. Eu sou o menorzinho da menor tribo de Israel. Ela quer que alguém diga, não, você é poderoso, você é forte. Falsa humildade é o pior tipo de exaltação que existe. Ao invés de falarmos de nós, quando pegar o microfone, por favor, vamos falar de Jesus. Isso começando por mim. Nós temos uma Bíblia que tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Nós temos uma Bíblia que é incansável em relação a mensagens. Podemos até contar testemunhos pessoais, mas não é o testemunhos pessoais que a Bíblia diz que é para falarmos. A palavra de Deus é que transmite fé.
A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir pela palavra de Deus. Temos que fazer que nem Jesus. Ele disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de Deus. O que era fazer a vontade de Deus para Jesus? Falar a sua palavra que transformava a vida. Jesus não ficava o tempo todo falando para ele, dele, o tempo todo. Olha, eu não tenho pecado. Olha, eu não tenho isso. Olha, eu sou assim. Jesus, isso era transparente nele. Não precisava que ele falasse, desse testemunho dele. O Espírito Santo, quando viesse, daria testemunho. Por que é que nós perdemos o tempo dando testemunho de nós mesmos, se o próprio Jesus disse, eu não dou testemunho de mim mesmo? Mas o Consolador, quando vier, ele vai dar testemunho não dele, mas de mim. Jesus dava testemunho do Pai, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, enfim, e nós que somos tão pequenos, por que nos preocupamos em dar tanto testemunho para que as pessoas acreditem que nós pregamos? Eu preciso pregar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um bom dia.